Eu estou no meio de umas férias aí, quase ninguém deve ter reparado isso, ou ninguém reparou, mas eu estou de férias e tal, e aí tenho passado uns dias muito bons com a minha família. Não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho 2 filhinhos pequenininhos, e, pô, tem sido muito maneiro, cara, ficar com os meus filhos e brincar com eles, e fazer parte daquele mundo deles ali. Então, esses dias têm sido renovadores aí para o meu coração. E eu agradeço a Deus, assim, por esse convite, estar aqui. Cara, é maneiro demais. O que é interessante é o seguinte: eu tenho vivido dias que são muito bons, graças a Deus, mas no meio desses dias bons, assim, eu, na minha sequência de leitura da Bíblia, acabei me deparando com o livro de Jó. Não vai ser o livro que a gente vai falar nessa noite, mas eu acabei me deparando com o livro de Jó, e mais uma vez eu estou lendo Jó, que fala sobre a questão do sofrimento, e durante a semana Deus colocou no meu coração que eu falasse sobre isso aqui para vocês. Então, assim, eu estou vivendo um momento maneiro, e eu sei que vocês são jovens também, não sei até que ponto vocês já tiveram que lidar com o sofrimento. Com certeza todo mundo sofre, nisso todo mundo é igual, beleza? Todo mundo sofre, mas existem graus de sofrimento também. Eu vou falar da minha perspectiva. Tem uma música que diz assim, né? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Pô, eu não sei exatamente qual é a sua angústia, a sua dor, mas eu sei que Deus sabe qual é, e eu acredito que a palavra dele vai falar especificamente ao seu coração, beleza? E vai aplicar essa palavra que vai ser dita hoje ao seu coração. Eu queria que você fosse abrindo, por favor, o livro de Isaías aí. Isaías 53. Pô, eu vou mudar de microfone. Vocês estão ouvindo o barulho que eu estou ouvindo ou não? Tá muito ecolado, né? Essa parte... Pô, será que melhorou? Eu tenho um problema com esse microfone aqui. Não é isso? O Filipinho consegue lidar melhor com esse microfone. Tem que colocar uma distância assim. Aí eu faço aquela expressão de Filipinho assim, já viu? Ele faz um negócio assim, ele pensa. Eu ainda vou chegar nesse ponto, tá? Estou meio limitado aqui. Ó, o microfone já colou de novo. Vou trocar. Jeff, pô, pode ser? Galera, pô, perdão aí eu ter falhado com esse microfone aí. Agora a gente vai se concentrar. Isaías 53. Todo mundo abriu? A gente vai ler do verso 2 em diante. Só para você deixar posicionado aí, a gente vai ler daqui a pouco, pode ser? Eu vou falar algumas questões aí para introduzir o texto. E espero ser breve também. Toda vez eu prometo que eu vou ser breve, não consigo, mas dessa vez eu acho que sim. Tranquilo? Cara, eu estou vivendo dias bons, mas eu sei, a Bíblia me diz que, cara, eu tenho que me preparar para dias maus. Eu não sei qual é a tua situação especificamente, se você vive dias bons ou maus. Tem uma música do Los Hermanos que diz assim: olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Alguém conhece essa música? Quase ninguém. Cara, essa música é interessante porque ela mostra a dor e o sofrimento sob uma nova ótica. Jesus faz isso também no Sermão da Montanha, não sei se você lembra, mas ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que choram, pois serão consolados. Ali parece que tem uma contradição, né? Pô, feliz quem chora. Hoje eu vou falar sobre sofrimento, e aí a gente vai tentar olhar para esse sofrimento na perspectiva de Deus, assim, beleza? Eu não vou trazer todas as respostas, mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas que Deus já esclareceu ao meu coração. Eu sou mais velho que a maioria aqui, isso é uma autoridade que eu tenho aí diante de vocês, e durante muito tempo eu refleti sobre a questão do sofrimento. Então vou tentar abordar esse assunto. Pode parecer distante dos jovens, cara, eu acho que não é, na verdade. Tem um livro chamado Através dos Portais do Esplendor. Esse livro vai contar a história de um grupo de jovens. Vou tentar resumir o livro em poucos segundos, mas o livro é o seguinte: rola um avivamento na década de 1950, numa escola, que é uma faculdade, na verdade, chamada Wheaton College, nos Estados Unidos. Nesse avivamento,
alguns caras que participam daquele avivamento se tornam missionários. Na verdade, daquele avivamento, cara, saem, 500 missionários para o mundo inteiro. Mas no meio desses missionários tem 4 caras chefiados numa missão por um jovenzinho chamado Jim Elliot. Não sei se você ouviu uma notícia recentemente. Você ouviu a notícia de que um cara... A notícia vai ser sempre ridicularizada, beleza? Porque é um cristão. Então quando... valeu. É um cristão, então quando fala de um cristão, cara, a mídia vai ridicularizar. Você deve ter ouvido falar a história de uma moça agora que está sendo ridicularizada porque ela é cristã. Beleza? Uma história séria, grave, eu não vou entrar nesse mérito, se você não sabe, paciência, vamos passar para frente. Esses jovens resolveram evangelizar uma tribo indígena. O nome que eles chamavam essa galera era de Aucas, e eles queriam alcançar essa galera para o evangelho de Jesus, gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Você ouviu esses dias aí de um cara que foi visitar uma tribo, num lugar, lá na Oceania, sei lá, e aí o cara desceu do barco, recebeu uma porção de flechada, morreu. Aí a mídia começou a ficar falando que o cara era maluco, coisa do gênero. Eu não conheço a história desse cara especificamente, mas do Jim Elliot eu conheço. Então, eles foram evangelizar um povo que não conhecia o evangelho, e eles planejaram, se prepararam e oraram, e eles precisavam chegar nessa tribo voando. Para isso tinha que ter um tempo bom para eles voarem, entendeu? Então assim, olha só, existiam algumas condições para que eles pudessem chegar a essa tribo. Todas essas condições aconteceram, tudo cooperou para que eles fossem para aquele lugar. Cara, de modo primeiro e último, aquela era a vontade de Deus. Não sei se você conhece já a história desses jovens, mas quando eles se aproximam para fazerem contato, eles são mortos por aquela tribo. Era uma tribo muito violenta, e esses jovens são mártires mesmo do evangelho, pessoas que inspiraram muitas outras pessoas ao longo dessa caminhada dentro do evangelho de Jesus. E eles eram jovenzinhos, um deles tinha uma filha de 10 meses, o outro tinha uma mulher grávida, o outro tinha 2 filhos, e eles simplesmente morreram. Esse livro que eu citei, Através dos Portais do Esplendor, é o livro escrito pela viúva do Jim Elliot, chamada Elizabeth Elliot. Ela vai contar nos relatos o seguinte, cara, que certamente Deus poderia ter impedido aqueles jovens de terem ido para aquele lugar, e Deus poderia ter impedido ela de perder o marido, e a filha dela de 10 meses ficar órfã, e de nunca conhecer direito o pai e poder conversar com o pai dela. Cara, Deus poderia ter mudado a história, interferido na história. O tempo estava bom para eles voarem, entende? Deus podia ter mandado chuva. Deus podia ter mandado um profeta dizendo, sei lá, que não. Deus podia ter falado, aparecido na cara deles. Podia ser num pé de goiabeira ou qualquer lugar. Agora você entende a referência que eu estou fazendo. Entende? Mas não é isso que acontece. E eles vão para aquele lugar e eles são mortos. A história não termina naquele momento. Aquelas mulheres tomam força, obviamente pelo Espírito Santo de Deus que habitava nelas, e elas agora vão seguir a missão de evangelizar aquele povo, e aquele povo vai ser alcançado por evangelho. Cara, a história é linda demais, tudo na história é bastante bonito e sofrido. Quando você lê sobre aqueles homens jovens, né, que morreram e deixaram seus filhos e as esposas, você se pergunta sobre a questão do sofrimento. Cara, no meio disso tudo tem muitos mistérios, assim, existem muitas possibilidades e tentativas de resposta para o sofrimento daqueles que amam a Deus especificamente. Eu não vou tentar esgotar esse assunto, não vou tentar responder essas questões, mas eu vou tentar te mostrar que o Deus que nos é apresentado na Bíblia, ele se relaciona ao sofrimento humano
de modo completamente diferente de todos os outros deuses, entre aspas, com letra minúscula, que você poderia ouvir falar na sua vida. Essa que é a questão chave do Evangelho. Isaías 53, verso 2, que a gente vai ler agora, vai descrever a pessoa de Jesus, e a gente vai ver pela primeira vez na história um Deus que entra na história para sofrer. Essa que é a grande questão e esse que é o grande consolo. Por isso que o Evangelho é diferente de todas as outras respostas filosófico-religiosas que você pode encontrar. O Evangelho é único nisso. O Evangelho é a única narrativa, é a única verdade. E o Evangelho vai mostrar para a gente que esse Deus Todo-Poderoso abre mão da sua glória, beleza? Para viver como um homem e como um homem de dor, um homem que sofre, aquilo que a gente chama de servo sofredor. Não há Deus que se relacione com o sofrimento como esse Deus. A gente vai ler então Isaías 53, 2, diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Até aqui, amém. Cara, a Bíblia vai apresentar para a gente um Deus que se relaciona com o nosso sofrimento de modo diferente, porque não é um Deus indiferente. Não é um Deus distante que vive no mundo dele e que criou todas as coisas e largou todas as coisas e desistiu delas. Não é o Deus das filosofias orientais, beleza? É um Deus pessoal e vivo, que se relaciona com a gente e que resolve tomar forma humana para sofrer no nosso lugar e sofrer numa cruz, na cruz do Calvário. Eu comentei aqui recentemente, num final de semana de treinamento, cara, que a morte de cruz era a pior morte de todas. A própria palavra cruz, ela não era nem mencionada dentro das casas. As pessoas, por uma certa superstição no século I, elas não falavam a palavra cruz dentro de casa. Quando você viajava com a sua família, e eu tenho viajado com a minha, se você passasse no Império Romano no século I, num lugar em que os homens estavam sendo crucificados, você tapava os olhos dos seus filhos, para que eles não vissem aquela cena horrorosa. O Deus Todo-Poderoso se faz homem, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. A gente vê a sua glória como do unigênito do Pai, único gerado pelo Pai. Jesus resolve tomar as nossas transgressões, o nosso pecado na cruz do Calvário. É esse o relacionamento desse Deus com o sofrimento. As outras tradições vão tentar falar o seguinte, outras filosofias, sei lá, as outras religiões vão dizer o seguinte: olha, deve ter uma razão para o sofrimento que é anterior a essa vida aqui. Por exemplo, o Pedrinho em outra vida fez alguma coisa, e aí por isso que ele está sofrendo agora, ó. Tá vendo? Ele está sofrendo, mas tem uma causa para isso. A causa para esse sofrimento dele é que ele fez alguém sofrer antes.
Então, não há injustiça nisso. Beleza, ele está sofrendo, pagando por aquilo que ele tinha feito numa vida regressa, passada. Uma vez conversando com um amigo na faculdade, o nome dele é Rafael. Aí ele estava me mostrando essa visão do kardecismo tal, e das religiões orientais. A lógica deles é a seguinte, é que se existe o sofrimento hoje, esse sofrimento tem que ter uma explicação anterior, em outra vida, para que ele não seja injusto. Aí eu disse para ele assim, pô, beleza, cara, mas vamos raciocinar assim, ó, a gente é o primeiro, os primeiros que existem, beleza? Tem que ter alguém primeiro que existiu, não tem? Pô, não é possível que não tenha ninguém primeiro. Então, ó, alguém existiu primeiro. Ninguém fez nada de errado em outra vida, é a primeira vida que a gente tem. Tudo bem? A gente é o primeiro lá, sei lá quantos mil anos atrás. Não teve outra vida antes, a gente é o primeiro. Cara, qual o sofrimento que vai ter daqui para frente? Nenhum, não teve vida antes, entendeu? Você não fez nada antes para sofrer agora, então nunca vai ter sofrimento. Isso não explica nada. Na verdade, isso é totalmente lógico, cara. Quando eu expliquei isso para ele, ele ficou bolado. Aí, só que ele não entendeu, infelizmente, a parte de que Jesus diz que a salvação não é pelas obras. E ele era kardecista, então ele fazia muitas obras. Aí, quando ele se decepcionou com essa explicação, ele virou frade franciscano. Hoje, esse meu amigo Rafael é um frade franciscano. Então, assim, ele viu que aquela história do kardecismo era furada, mas aí também ele não quis virar crente porque ele não quer abrir mão das obras, no sentido da salvação. Ele acha que ele precisa das obras para ser salvo. Ele não percebeu que a Bíblia diz, lá em Romanos 1,17, cara, que é pela fé. Beleza, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso, pô, não vem da gente, cara, isso não é de obras, isso vem de Deus. Foi essa única parte que ele não conseguiu compreender, que é a parte principal, na verdade. Beleza? A gente tem uma lição diante disso que eu queria te apresentar. Essas lições não são respostas para o sofrimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é a parada? Cara, a gente sofre. A vida é assim. Vai ter uma hora, cara, que tudo está bem, como está acontecendo nesse momento da minha vida. Eu estou de férias. Está de férias, tudo está bem, não é isso? Tudo está tranquilo. Mas, de repente, a gente é acometido por uma notícia grave, por um diagnóstico de uma doença, pelo sofrimento de alguém ou pela morte. E a gente é crente, cara, no meio disso tudo. E a gente pode se perguntar assim, poxa, qual é a razão desse sofrimento? Então, essa resposta eu não vou te dar. Beleza, a Bíblia tem algumas limitações, porque a gente é humano e não consegue ter a mente de Deus, beleza? Para compreender isso tudo. Mas eu consigo tirar algumas lições disso tudo que eu acho que são extremamente confortadoras. Para algumas questões também tem o seguinte, pô, você está sofrendo agora, vai ter coisa que você está sofrendo agora, que amanhã ou depois você vai entender o motivo daquele negócio. Então assim, já por muitas vezes eu orei, eu penso até em questões políticas assim, cara, eu quando oro, pô, eu falo o que eu quero para Deus, beleza? É assim que você faz? Não sei. Aí, eu já falei com Deus assim, pô Deus, anos atrás, pô, se fulano de tal ganhasse as eleições... Eu acho que vai ser maneiro. Eu dando uma ideia para Deus, né? Tipo assim, pô Deus, eu calculei aqui, cara, faz essa pessoa ganhar. Poxa, eu acho que vai ser maneiro aí pra gente. Aí anos depois, eu fiquei assim, poxa Deus, essa pessoa ganhou. Já viu que eu votei em quem ganhou já alguma vez aí, não sabe quando. Eu sou velho, pode ser, né? Desde a redemocratização, desde o Collor até agora, você não sabe em quem eu votei. Mas a pessoa ganhou, depois eu me arrependi. Eu falei, Deus, poxa, esse cara é péssimo, beleza? Bota outro no lugar, bota outro. Às vezes a gente faz orações assim, eu já orei, por exemplo, para eu me casar, em tempos que eu não me casei, cara. Eu vim me casar depois. Eu acho que eu me casei um pouco velho, não vou dizer a idade para não te... te deixar pior do que você já está, não é isso? Mas eu me casei velho. Se eu falar, você vai chorar aí. Eu me casei velho. Aí eu pensei, cara, Deus, eu podia ter casado antes. Cara, mas
Foi na hora que Deus permitiu ali. Eu acho que eu já tive filhos agora, né, um pouco mais velho do que eu deveria. Estou sentindo muitas dores lombares e tal, musculares, etc. Mas, cara, Deus faz as coisas certas. Esse que é o mistério da parada, a gente conseguir perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que seja totalmente contra a nossa vontade, totalmente diferente daquilo que a gente imagina que seja o melhor para a nossa vida. O Evangelho promete para a gente uma felicidade, mas é uma felicidade diferente daquilo que a gente entende como felicidade. Não é? Porque Jesus diz assim, ó, felizes os que choram. Pô, você acha que isso é a felicidade que você pensa que é? Geralmente não é igual a minha, não. Mas eu confio na palavra de Deus, cara, e nos propósitos de Deus. E, cara, eu tenho que confiar que até aquilo que acontece na minha vida de modo trágico, como razão primeira e última, isso vem de Deus na verdade. Cara, como aquelas mulheres confiaram desse livro que eu mencionei aqui. Uma dessas mulheres pergunta justamente isso, né? Poxa, Deus poderia ter mandado uma chuva e nossos maridos não teriam saído naquele avião e a vida deles teria sido poupada. Todos crentes, beleza? É a gente crente, muito mais crente do que eu sou. Fez esse tipo de pergunta para Deus, isso é possível? Primeira lição, poxa, se você puder anotar vai ser maneiro. Jesus é a prova de que Deus se importa com o nosso sofrimento. Não existe história igual a de Jesus. Deus não é indiferente. Jesus desce do seu trono de glória e se faz homem para sofrer no nosso lugar. Por isso Ele é o único Deus que pode compreender o nosso sofrimento, porque Ele sabe o que é sofrer. As cicatrizes de Jesus, cara, nos fazem lembrar que Ele assumiu as nossas dores, as nossas feridas, o nosso lugar. Essa parada é maneira, cara. Pô, Jesus foi glorificado. Tu tá ligado? Ó, Jesus morreu, beleza, um corpo humano iria apodrecer. Jesus é diferente dos seres humanos nesse sentido, porque Ele foi o único que não pecou. Jesus totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, não pecou. O corpo de Jesus é glorificado. Será que na glória a gente vai ter cicatrizes? Eu tenho uma cicatriz na mão, daí você não vai enxergar. Será que na glória a gente vai ter cicatrizes? Jesus é o Deus que tem cicatrizes, beleza? Porque Ele sabe o que é sofrer. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Tem um poema, cara, muito bonito, de um cara que era um pastor. Durante a Primeira Guerra Mundial ele escreveu esse poema. Você curte poema? Poxa, eu gosto muito. Olha só, Primeira Guerra Mundial, tempo de sofrimento, tudo bem? Tempo que você vê a maldade humana no ápice. E aí você olha e pergunta assim, Deus, onde é que você está? No meio disso tudo. No meio do sofrimento. Algumas pessoas durante o período das guerras, cara, perderam a sua fé, vendo o sofrimento humano, beleza? Esse homem vai escrever assim, um pastor vai dizer, ó, outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até teu trono. Somente as feridas de Deus podem falar as nossas feridas, e nenhum outro Deus possui feridas além de ti. Cara, olha só que beleza que é o Evangelho, cara. O único Deus que sabe o que é sofrer é Jesus Cristo. Ele entende o seu sofrimento, Ele caminha contigo. Ele diz que vai estar contigo até o fim. Ainda que as notícias sejam as piores de todas, ainda que o prognóstico seja o pior de todos,
eu não consigo explicar o porquê do seu sofrimento hoje. O que eu posso, no entanto, afirmar é que o único que entende completamente esse sofrimento teu hoje é Jesus Cristo. E você pode caminhar com Ele hoje. Essa aqui é a maravilha do Evangelho. O Deus que se importou, o Deus que tomou o nosso lugar, esse Deus é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. Segunda lição que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, anotasse. Jesus é a garantia de que o nosso sofrimento vai ter fim. Essa é a beleza do Evangelho. Cara, o sofrimento que for, uma hora vai acabar. Jesus garante que Ele vai voltar em breve. Beleza, eu sei que você é jovem, e aí de repente você não tem tanta vontade de que Jesus volte logo. Isso é egoísmo, na verdade. Beleza? Eu sei que de repente você está planejando sua vida, planejando se casar, planejando passar na faculdade, ou terminar a faculdade, ou conseguir um emprego, ou conseguir alguma coisa para a sua vida, não sei. Cara, a gente tem que ansiar, a gente tem que desejar de todo o coração a volta de Jesus, cara, para que todo sofrimento acabe. Beleza? Nesse momento, cara, essa doutrina é maravilhosa demais. E se a gente conseguir contar os nossos dias que são breves, cara, a gente vai desejar a volta de Jesus nessa vida que é totalmente dura, totalmente curta e totalmente incerta. Todo olho verá, essa é a promessa de Jesus, todo olho um dia verá o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, beleza? O Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja. Um dia nós nos encontraremos com Jesus. Não tem nenhum prazer humano, não tem nenhuma beleza, nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam, cara. Olha só que maravilha. Então, se de repente você pensa assim, poxa, Deus podia esperar, né? Deus não vai esperar, beleza? Mas Deus podia esperar. No tempo certo Ele virá, a gente não sabe qual é. Podia esperar meu casamento, podia esperar minha formatura, podia esperar eu ganhar alguma coisa. Não sei o que você está esperando. Cara, nada vai se comparar a essa alegria, essa felicidade, que é da gente estar para sempre, beleza? Com Jesus. Nesse dia, Jesus vai mostrar para a gente quanto que é feliz aqueles que choram, porque Ele mesmo vai enxugar as nossas lágrimas do nosso rosto. Nesse dia, cara, a gente vai encontrar a resposta para o sofrimento e para tudo que a gente não tem resposta. E se a gente for sincero, a gente não tem resposta para muita coisa. Nesse dia a gente vai viver essa paz e esse amor de Jesus Cristo nos braços do Pai durante a eternidade. Cara, quando a gente estiver no céu e tiverem passado 10.000 anos, a gente ainda vai ter a eternidade toda pela frente. Sem dor, sem sofrimento, sem lágrima. Cara, pô, isso é maneiro demais, né? Tem uma música do Marcos Almeida, que ele diz assim, que toda dor é por enquanto. Você já ouviu essa música? Recomendo. Cara, toda dor é por enquanto. Você está sofrendo? Você está angustiado porque as pessoas estão sofrendo? Você tem chorado com os que choram? Esse é o papel da igreja? Com certeza. Tudo vai passar, cara. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Como diz a música do Marcão, toda desumanidade humana vai acabar. Cara, toda injustiça vai acabar, todo sofrimento vai acabar. Em breve, Jesus irá voltar e vai resgatar a sua igreja. A gente, como jovem, a gente tem que desejar essa volta de Jesus de todo o coração. Isso vai ser melhor do que qualquer perspectiva que a gente tenha nessa terra, nesse tempo que é totalmente passageiro. Conclusão.
Cara, uma vez o John Piper, que é um pastor, não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, ele, em 2016, ele foi diagnosticado com câncer. Existe um texto dele que está no site Monergismo, que o título do texto é assim: não desperdice seu câncer. É um título diferente, né? Pô, ele diz algo muito maneiro, cara. Ele diz assim, ó: quando eu fui diagnosticado com câncer, foi isso que Deus me deu. Dois pontos. Vou repetir, você não prestou atenção. Ó, quando eu fui diagnosticado com câncer, foi isso que Deus me deu. Dois pontos. Vivendo ou morrendo, você me pertence. Cara, é isso. É isso que ele promete para a igreja dele, cara. A gente pertence a ele. Então, qualquer coisa pode acontecer. Pô, sendo alegre, a gente pertence a ele. Sofrendo e sofrendo muito, a gente pertence a ele. Sem entender o porquê, a gente pertence a ele. A gente sabe que ele está do nosso lado. E se esse hoje que a gente tem agora, que é a única coisa que a gente tem agora, for o único dia e o último das nossas vidas, cara, a gente pertence a ele. E não vai ter nada melhor do que estar na presença dele. Isso vai ser maravilhoso demais. Cara, todo sofrimento vai ter fim, tudo nessa vida é breve. Há 30 anos atrás, eu citei várias músicas, né? Vou citar mais uma. Há 30 anos atrás, um jovem escreveu assim: temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens, tão jovens. Um jovem que já morreu. Há 3.000 anos atrás, um jovem olhou para a vida como você, achando que tinha todo o tempo do mundo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não sabe quanto tempo que vai durar o nosso sofrimento, nem a nossa alegria. A gente não sabe de nada, cara. A gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, no que diz respeito à vida. O que a gente tem certeza é o seguinte: em todos os momentos, Jesus está do nosso lado. Em todos os momentos, Jesus entende o nosso sofrimento, porque Ele é o único Deus que sabe o que é sofrer. As suas feridas, as suas cicatrizes são a prova disso. Jesus nos promete que um dia isso tudo vai acabar, que seja breve, que venha logo, que venha o reino de Deus, que a gente esteja lado a lado com Ele para sempre. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente não entende por que Jó sofreu, né? Ele se pergunta, os amigos tentam responder e a gente fica sem essa resposta no final. Diante do relacionamento de Jó com Deus, cara, Jó não encontrou resposta. Jó encontrou Deus. Isso foi suficiente. Talvez o nosso sofrimento sirva para isso, para que a gente se apegue cada vez mais, para que a gente se una cada vez mais a Ele, para que a gente entenda o que seja a cruz também, entenda o valor da cruz para a nossa vida. Spurgeon falou uma vez que as aflições são bênçãos disfarçadas. Certamente isso é verdade. Que a nossa vida seja repleta de bênçãos que sirvam para que a gente se una cada vez mais a esse Jesus Cristo, o único Deus que tem cicatrizes, que a gente pode olhar para essas cicatrizes, tocar nessas cicatrizes e crer nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A gente te louva, Pai, a gente te louva, Pai. O nosso caminho era aquele trilhado por Jesus no Calvário. Pai, eu não sei por que o Senhor tomou o nosso lugar, assim como eu não consigo explicar o sofrimento de alguns aqui nessa noite. Senhor, mas nós confiamos somente em Ti, no Teu Evangelho que nos alcançou, e que através da Tua graça a gente pôde enxergar a Tua vontade tão boa, perfeita e agradável,
ainda que no meio de dor e sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, que esses dias sejam breves, que a Tua volta se manifeste ainda na nossa geração, Senhor. Pai, a gente abre mão de todo plano, de todo propósito, para que a gente veja a Tua face. Isso vai ser melhor do que tudo, Senhor, melhor do que qualquer felicidade transitória e momentânea que a gente tenha, Pai. A gente quer ver o Teu Filho voltando em glória, Pai, resgatando a Tua igreja, e a gente quer viver do Teu lado, e é isso que traz esperança para o nosso coração, na verdade, Pai. Muito obrigado, porque tudo tem um fim no Senhor, e no Senhor nós teremos um recomeço que há de durar para sempre, sem dor, sem angústia, sem doença, sem sofrimento, sem tragédia. Pai, a gente confia em Ti, na Tua palavra que é fiel, e essa é a nossa garantia, e a gente Te louva por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, para sempre. Amém.